Tá chovendo e provavelmente vocês vão escutar um barulhinho de fundo de chuva caindo. E eu não vou tirar na redução de ruído na edição, porque esse é simplesmente o melhor barulho que você pode escutar numa tarde de quarta-feira. Resolvi organizar os meus livros e definir algumas leituras para 2026. Aí eu parei e pensei, por que não gravar um vídeo e indicar alguns livros que eu já li, que eu acho que vai fazer muita diferença na sua vida e que são os meus livros favoritos. Eu vou começar organizando aqui alguns livros que eu quero definir para além 2026. E enquanto eu vou encontrando outros aqui que eu já li, que eu gosto muito, eu vou indicando aqui pra vocês. Já tô com a minha seleção de livros aqui e primeiro eu vou mostrar pra vocês os livros que eu já li e que eu super recomendo pra vocês. Não tá por ordem de o que eu mais gosto, pro que eu menos gosto, ou vice-versa. Eu só peguei aqui aleatoriamente e vou mostrar pra vocês. O primeiro que indico é esse, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse aqui eu li 2 vezes na época da escola, porque passaram uma vez no ano, acho que foi no ensino fundamental, se eu não me engano, e passaram novamente no ensino médio. No ensino fundamental eu não entendi nada, né, pra ser bem sincera. Mas no ensino médio eu reli e eu achei muito interessante. É uma leitura fácil, é baseado numa família bem humilde, realmente, que viajava a pé em busca de uma vida melhor. Gente, ele é realmente muito bom. O Deus que Destrói Sonhos. Cara, esse livro aqui é pra você ler, reler e ler de novo. Ele é do Bibo, Rodrigo Bibo. É um livro cristão e ele é incrível. É simplesmente incrível. Eu vou ver se eu acho algum trecho aqui para poder falar para vocês. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quanto mais cedo entendermos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência da importância desse pedido teremos. Muito bom. Desconforme-se, do Richard Guerra. Cara, esse livro aqui, muito bom. Eu li ele já faz uns anos, acho que foi em 2021, e ele é muito interessante. Ele é ideal para pré-adolescente e adolescente, esse livro aqui, tá? Ele é baseado em Romanos 12, se eu não me engano. Deixa eu ver. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É triste dizer, mas por causa do pecado em nosso coração, tudo que tocarmos corrompe-se, incluindo o individualismo e o coletivismo. Assim, o ponto central não é a prioridade dos indivíduos em relação à comunidade, ou o contrário. A questão é que se cada pessoa ou comunidade está vivendo neste mundo quebrado, de acordo com a graça de Deus, submetidas ao Criador. Esse é um livro já voltado para a ideologia política. Ele é Marxismo Desmascarado, do Mises. E esse livrinho, gente, assim, muito bom. Para toda pessoa eu indico esse livro, que quer estudar alguma coisa sobre política e tal. Cara, esse livro é muito bom. Ele tem uma escrita super levinha, assim, super fácil de entender, não é nada de outro mundo. Ele é um livro curto e eu super recomendo. A educação nunca pode por si mesmo trazer o progresso. O fato de algumas pessoas, graças à sua posição, herança, educação e coisas desse tipo, terem um talento para dar um passo a mais que a geração anterior não pode ser explicado simplesmente pela educação. Se existe o livre comércio e toda nação pode aproveitar os produtos de todas as outras, a causa mais importante para a guerra desaparece. Outro livro cristão, Liturgia do Ordinário. Isso aqui é super famoso, inclusive. Esse livro, gente, ele é um querido. Eu tenho várias marcações nele, ó. Esse livro, ele é tão simples, ele é tão comum, ele é tão ordinário que transforma ele em extraordinário. Ele basicamente te ensina que as pequenas coisas do nosso cotidiano podem ser feitas para a glória de Deus. Um simples lavar louça, escovar os dentes, vestir uma roupa adequada, cuidar da família, cuidar dos pais, enfim. É um exemplo exato
de campo missionário a partir do seu quarto, literalmente. Os cristãos são marcados não só pela paciência, mas também pelo anseio. Somos orientados pela nossa esperança futura, contudo, não tentamos escapar da nossa realidade presente, da fragilidade e sofrimento reais e permanentes do mundo. Como Smith coloca, nós somos um povo que se sente de certa forma inquieto no presente, assombrado pela fragmentação do agora. O futuro que esperamos, um futuro que a justiça fluirá como as águas e a retidão como um ribeiro que corre incessantemente, paira sobre o nosso presente e nos permite ver qual o alvo pelo qual trabalhamos aqui e agora, quando oramos, venha o teu reino. Tem meu coração esse livro. Esse aqui é para quem estuda marketing, mas eu não poderia deixar de indicar esse livro. Marketing, uma história de amor. Da H1 Editora. Cara, esse livro, olha o tanto de marcaçõezinhas que eu fiz nele. Esse livro, eu li ele, eu chorava, gente, de tão emocionada que eu ficava. Ele é basicamente para quem estuda marketing, trabalha com marketing, publicidade, propaganda, construção de marca. Ele basicamente te ensina o básico ali, o arroz com feijão, do que você deve fazer para ter uma marca consistente no mercado. Mas ele é escrito de uma forma tão... Eu não sei explicar, mas ele é a coisa mais preciosa do mundo. Juro, sou apaixonada por esse livro. Esse livro mudou a forma do meu trabalho no meu primeiro emprego. O jeito Harvard de ser feliz. Cara, gente, esse livro aqui é muito bom. Olha o tanto de marcações que eu fiz nele também. E assim, eu demorei um pouco para ler porque ele tem folhas brancas, tá vendo? E assim, ficou tipo... Mas, cara, esse livro é tão bom. Tão bom. Meu Deus. Ele é um livro de desenvolvimento pessoal. E ele vem com vários estudos, vários testes em outros alunos, em universidades e estudos mesmo aprofundados a respeito do comportamento humano no ambiente de trabalho, em realização de tarefas. E ele, cara, ele é perfeito. Diante de um desafio ou uma tarefa difícil, dê a si mesmo uma vantagem competitiva instantânea, concentrando-se em todas as razões pelas quais você sairá vitorioso. Lembre-se das suas habilidades relevantes e não das que você não possui. Pense em uma ocasião na qual você se viu em circunstâncias similares e apresentou um bom desempenho. Anos de pesquisas demonstram que um foco específico e sistemático nos seus pontos fortes durante uma tarefa difícil produz os melhores resultados. Abre parênteses, eu vou contar uma pequena história a respeito desse livro aqui. Quando eu li, eu tava assim, devastada no meu ambiente de trabalho. A gente tinha metas para poder cumprir, alguns objetivos, e eu tava me sentindo muito atarefada, muito engolida. Sabe aquela pessoa que ela tem que trabalhar muito, assim, tem que ter um esforço absurdo para poder se sobressair no seu trabalho? Então, essa era eu. Eu tinha que madrugar, fazendo as coisas para poder bater a meta. Depois que eu li esse livro, eu aprendi literalmente a organizar o meu serviço de uma forma inteligente e estratégica. Então, eu não precisava estar me matando para poder cumprir uma meta. Com apenas pequenos ajustes na minha rotina de trabalho, eu consegui, gente, eu consegui bater a meta de várias vezes seguidas. Cara, eu fiquei assim, completamente emocionada. Essa é a prova de que livros mudam vidas, tá bom? Em seguida, eu tenho um outro livro para poder indicar para vocês, que é A Nova Lógica do Sucesso. Acelere sua vida profissional e nunca pare de crescer. Aliado a esse livro aqui, ó, Match total. Cara, esse livro aqui é muito bom. Também é sobre desenvolvimento profissional e ele conta uma história, tá? Ele não é como esse, que são estudos, que são soluções práticas ali depois de uma série de testes com alguns estudantes, com alguns trabalhadores. Não. Esse aqui é uma história. Ele te conta uma história de uma menina, de uma moça que estava trabalhando no local e ela era super esforçada. Ela era a primeira a chegar, a última a sair, ela fazia muitas coisas e ela nunca era valorizada, ela nunca era promovida. E ela sempre sentia muita inveja, sabe? Ficava muito revoltada quando outra pessoa do trabalho dela, que fazia menos coisas do que ela, conseguia ascender profissionalmente, conseguia ser promovida e ela não. Mas assim, eu não vou contar o spoiler, eu não vou falar o final. Eu só sei que eu sou apaixonada por esse livro. A minha chefe do meu primeiro emprego, que me emprestou esse livro pra ler, e eu fiquei tão apaixonada que eu comprei outro pra mim, que é esse daqui.
leiam. Esse aqui já é um romance, Amor de Redenção. Hoje já tem filme, já lançaram um filme. Quando eu li, não tinha filme ainda. E ele é simplesmente maravilhoso. Ele é um romance baseado na história de Oséias. É uma história bíblica. E assim, incrível, incrível. A menina, ela é filha da mãe dela, obviamente. E a mãe dela faz programas pra poder, né, se sustentar ali a filha dela. Quando a mãe dela falece, ela é comprada por um senhor X. E várias coisas tristes acontecem e faz com que ela siga o mesmo caminho da mãe dela. Até que um certo dia, um homem ouve do próprio Deus que é ela, a mulher com quem ele deve se casar. Cara, assim, incrível. 10 de 10 esse livro aqui. É óbvio que esse livro já tá na seleção. Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Cara, esse livro aqui... Na verdade, eu me apaixonei por Jogos Vorazes tardiamente. Porque eles estiveram aí no auge lá em 2014, né? 2015, mais ou menos. E eu conheci Jogos Vorazes, gente, de uns 3 anos atrás. E todo ano eu assisto no mínimo 5 vezes todos os filmes. Porque eu sou apaixonada pela história, por tudo que representa, a questão dos jogos, dos tributos, enfim. A história em si. O livro é muito incrível e dos 3 livros, esse aqui é o meu favorito. Eu não vejo só como uma história de adolescente, eu não vejo só como uma garota indo pra arena, se degladiando ali e sendo vitoriosa. É um assunto bem mais profundo, bem mais complexo. E quando você lê o livro, ele fica mais complexo ainda, mais profundo ainda. E você consegue perceber algumas nuances. É muito legal porque o livro ele é pelo ponto de vista da Katniss. Tem uma pitadinha de romance ali, só que ele não é o tema principal do livro. Mas você consegue perceber algumas nuances entre as pessoas. E, cara, isso aqui é tão atual, isso aqui é muito atual. Quando você pega as características, por exemplo, o pessoal da capital, que super se empreitava, nos filmes dá pra ver isso muito bem, de uma forma mais visual, mais concreta, eles super empreitados, cheio de coisas, assim, diferentes. E isso a gente pode trazer pro nosso cotidiano, as pessoas, não só em relação a procedimentos estéticos, que isso também é tratado no filme e no livro, mas a gente pode perceber também essa questão do distanciamento, sabe? De ser muito, estar muito chique, muito empreitado para parecer diferente de uma classe menor, de uma classe subalterna, digamos assim. E várias outras nuances, vários outros pontos específicos que eu poderia passar o dia inteiro aqui comentando para vocês, com vocês. E o último, e não menos importante, De Quanta Terra Precisa um Homem, o Levi Tolstói. Gente, esse livro aqui, olha a finura, olha a finura. E ele é tão profundo, meu Deus do céu, eu sou apaixonada por livro assim. Ele tem 4 contos, se eu não me engano. Uma delas é essa aqui, De Quanta Terra Precisa um Homem. E ele é como se fosse uma parábola de Jesus. Cara, isso aqui... Eu também poderia passar horas comentando sobre esse livro, sobre as nuances que ele traz e as reflexões que ele faz a gente pensar. São parábolas reflexivas sobre nuances da nossa vida. E todos os homens vivem não do que gastam com seu bem-estar, mas porque o amor existe no homem. Antes eu sabia que Deus dá vida aos homens e deseja que eles vivam. Agora eu compreendo mais que isso. Compreendo que Deus não deseja que os homens vivam isolados e, portanto, não revela a eles o que cada um necessita para si, mas Ele deseja que vivam unidos e, portanto, revela a cada um deles o que é necessário para todos. Aquele que tem o amor está em Deus e Deus está nele, pois Deus é maior. Isso é porque vocês não ouviram a história e a reflexão das histórias. Então, cara, baratíssimo. Na Black Friday tava tipo R$10, meu Deus. Esses foram os livros que eu já li e que eu super recomendo pra vocês. Tem outros, tem vários aqui. Outro é esse aqui, que é simplesmente o meu livro favorito da vida inteira. Foi através desse livro aqui que eu iniciei a minha vida literária de livros maiorzinhos assim. Sou completamente apaixonada por essa história, mas ela é uma história mais pra pré-adolescente, adolescente, sabe?
Mas, cara, incrível, Paula Pimenta, você tem todo o meu coração. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler no que vem. Eu não separei muitos, tá? Fui bem sucinta, porque eu não quero me dar uma meta maior do que eu posso suportar. Caminhando com o Peregrino, tenho muita vontade de ler. Ele é do Charles Spurgeon. Gente, o Spurgeon é o meu pregador favorito. É o meu pregador favorito. Eu tenho um devocional dele, que é esse aqui, ó. Manhã e Noite, do Charles Spurgeon. Uma maravilha. Comprem. Não sei, ele é... Eu não sei explicar. Eu acho que ele é melancólico. Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com Charles Spurgeon. Outro que eu quero ler também é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cara, do C.S. Lewis. Muito bom também, é muito super indicado. O Caminho da Servidão, ele também é do Mises. É do Mises? Não, é do Reiki. Eu comecei a ler esse livro em 2021, só que eu não consegui terminar. Ó, tá aqui, ó, e eu vou começar a ler do zero. Alguma coisa me deu... Gente, eu entrei com bode. Ele é meio ideológico, assim, sabe? Meio político, meio história. Então, eu tive um bodezinho de política durante uma época e eu abandonei todos os livros que eu estava lendo ou que eu ia ler. Mas pretendo ler esse aqui. Apaixonada por Palavras, da Paula Pimenta. Eu tenho esse livro há muitos anos. Eu comprei na mesma época que comprei fazendo meu filme. Na época eu não gostei muito, porque achei que era uma história, mas na verdade são crônicas. Então, cada folha, ó, tem uma crônica que ela escreveu. Tá vendo? E eu li algumas um dia desses e eu amei. Vou ler ano que vem. O Evangelho Completo, do Leandro Vieira. Cara, isso aqui é uma preciosidade. Só que ele é tão profundo, assim, ele é tão denso de conhecimento, pelo menos eu achei na época, né? Isso lá em 2021, que eu só consegui ler até aqui. Porque tudo que eu li aqui era uma coisa nova que eu tava descobrindo. Então, eu tinha que parar, pesquisar. Então, demorava muito em um capítulo, em uma página. Ó, tanto que tá cheio de marcação. Tem algumas coisas aqui que eu escrevi. Vou ler novamente. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Muita gente fala muito bem desse livro. Eu tenho esse livro também há anos. E eu nunca li. Tô ansiosa pra ler. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu tô sentindo que essa vai ser uma das minhas leituras favoritas de 2026. Eu tô muito animada, ele é bem pequenininho, mas eu tenho certeza que a reflexão dele é igual essa daqui, profunda. Digitalização e a Crise da Democracia, do Byung-Chul Han. Ele é um livro bem fininho também, mas acredito que a reflexão dele deve ser muito grande. E tem mais a ver com mundo digital, tecnologia, modernidade das pessoas. A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Esse livro aqui, ele me é recomendado desde quando eu fiz o curso do CPM, há muitos anos atrás, mais de 6 anos atrás. E ele também é fininho, tá vendo? O que o Dinheiro Não Compra, do Michael Sunday. Esse livro, ele é uma preciosidade, ele é muito bom. Só que eu comprei ele, tá vendo? Ó, tá de cabeça pra cima. Você abre, tá de cabeça pra baixo. Então, você lê ao contrário. Isso tava me incomodando muito. Ele também é muito denso, cheio de conhecimento. Muitas coisas novas que ele traz aqui, que eu fico tipo, caraca, é verdade. Então, eu fico pensando muito. Às vezes, quando o livro é muito denso, traz muito conhecimento, eu fico muito pensativa sobre uma coisa que eu li, uma frase, um trecho. E eu fico assim, dias pensando sobre aquilo. Ficou, caraca. E aí não terminei de ler porque justamente por causa desse problema de ler de cabeça pra baixo, é muito esquisito. E esses são os livros que eu pretendo ler, além dos livros que eu já estava lendo e que eu não terminei. Espero que vocês tenham gostado. Os livros que eu recomendei são realmente muito bons para conhecimento espiritual, crescimento pessoal. Juro, vocês vão amar. Se vocês comprarem algum livro, lerem algum livro, entrem em contato comigo. Amo conversar sobre livros. E até o próximo vídeo.